Boa tarde, então, pessoal. A palestra, para quem não estiver perdido, nossa palestra é sobre Ao Infinito e Além, soluções simples para necessidades complexas. Essa pessoa que está aqui em cima, eu sou o Johnny Salazar Reido, eu sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, moro perto de Porto Alegre. Eu atuo na comunidade Joomla, trabalhando com Joomla desde 2006, e sou presidente da Noboss Tecnologia, que é a empresa que tem em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Iniciando, só para a gente dar um conceito básico aqui, eu vou fazer uma pergunta que já fizeram em todas as palestras de Joomla hoje. Quem já trabalhou com Joomla aqui, por favor? Certo. Tem várias pessoas que não conhecem, só para a gente reforçar aqui, o Joomla ele é um sistema de código aberto, obviamente, e trabalha com gerenciador de conteúdo. Ele é utilizado, muito conhecido, como um CMS para a gente trabalhar com pequenos sites e blogs, que é a forma que ele nasceu há 10 anos atrás. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, o principal motivo dessa palestra é mostrar até onde a gente pode ir com o Joomla. Ao infinito e além, como a gente diz no título ali. Iniciando, então, por que a gente pode utilizar Joomla? Por que utilizar Joomla? O Joomla ele possui um nível de segurança bem elevado. Tem sido trabalhado bastante nisso nos últimos anos, para ter uma codificação bem segura, métodos de segurança. Ele é escalonável, robusto. E segundo o site do Joomla.org, hoje nós temos 500 mil colaboradores ativos. E várias outras pessoas atuando, auxiliando para que o Joomla se torne cada vez melhor, um CMS mais robusto ainda. Falando ainda por que utilizar Joomla, vamos separar em 2 pontos. Um ponto é falar sobre recursos, que eu chamei aqui recursos para leigos, que são aquelas pessoas que não trabalham com desenvolvimento, querem construir um site, alguma aplicação, sem precisar mexer na codificação. Para essas pessoas leigas, vamos chamar assim, nós temos no Joomla mais de 8 mil extensões para download de forma gratuita ou a baixo custo. Essas extensões elas incluem tanto templates, módulos, componentes e plugins. O Joomla ele é fácil de atualizar. Hoje a gente não precisa mexer na codificação nem no banco de dados para fazer atualizações. Via interface a gente resolve tudo isso. Ele trabalha com versionamento de conteúdo. Nós podemos gerar quantas versões quisermos sobre um artigo, comparar elas, ver quem mexeu em cada edição. Nós temos um sistema de ajuda integrado. Nós podemos trabalhar com o Bootstrap, isso é nativo. Na área administrativa do Joomla nós já temos isso de forma nativa, podemos estender para nossas aplicações, extensões. E ele também é multilingüe, a gente pode fazer o nosso site facilmente em vários idiomas. Mas, falando também sobre recursos para desenvolvedores, nós podemos construir extensões extremamente complexas, extensões grandes dentro do Joomla. Por quê? Porque eles nos oferecem uma CL completa, que já foi falado nas outras palestras de Joomla hoje, uma CL completa para a gente cadastrar grupos de usuários, controlar o que cada usuário, grupo de usuário pode visualizar em cada extensão, cada funcionalidade do nosso site. E ele tem uma excelente base de desenvolvimento, que é na camada de framework, para nós desenvolvermos as nossas extensões. Nessa camada de framework, o Joomla tem excelentes bibliotecas, que vai desde o router para trabalhar com o roteamento das URLs de forma amigável, trabalhar com datas, conexões com banco de dados. Eu estou falando ainda das mais simples. Eles têm várias extensões para controle de sessão. E também o Joomla tem, de forma nativa, várias integrações com aplicações externas. Aqui nós temos um pequeno desenho para ilustrar como é que a arquitetura, hoje qualquer framework robusto, tem que ter a camada MVC, e o Joomla já tem isso há tempo. Onde a gente pode, nas nossas aplicações desenvolvidas, trabalhar separando a parte de funcionalidades de controle, a parte de banco de dados e a parte de visão.
Então, na visão ainda nós conseguimos trabalhar, separando layouts, conseguimos preparar bem os dados que vão ser exibidos. No banco de dados nós temos uma biblioteca bem extensa ali para trabalhar também com tables, de forma que a gente não precisa nem ficar construindo consultas SQLs, dependendo da nossa aplicação, se é formulários principalmente, e a gente quer salvar em banco de dados, nós podemos utilizar tables do Joomla de forma bem simples, onde nossos formulários no HTML, que pode ser gerado via XML, nosso banco de dados trabalha com os mesmos campos, e isso fica extremamente fácil de trabalhar. Vamos demonstrar então um pouquinho do que a gente pode fazer com o Joomla. Sobre o que nós podemos fazer com o Joomla, eu vou separar em necessidades básicas e necessidades complexas. Por quê? Necessidades básicas é que muitas pessoas conhecem, que é o que eu vou mostrar aqui em relação a pequenos sites, blogs e até hot sites. E depois, em necessidades complexas, eu vou mostrar um pouco além, que é portais com intranet, integrações via web service e outras aplicações específicas também. Sobre pequenos sites, o que eu estou me referindo como pequenos sites? São aqueles sites que possuem pouco conteúdo. Desculpa, pouco conteúdo não, poucos recursos. Nós podemos ter quantos conteúdos quisermos. O que eu quero me referir aqui como pequenos sites, quer dizer que eles não têm nível de complexidade, eles não têm nenhum recurso complexo a ser utilizado. São aqueles sites que normalmente utilizam o gerenciador de conteúdo, que o CMS do Joomla já oferece, de forma nativa, gerenciamentos de banners, galerias de imagens e vídeos, formulários, a busca, e várias outras pequenas extensões que a gente pode pegar gratuitamente do Joomla. Para ilustrar um pouquinho, eu só fiz um desenho ali de o que poderia ser, por exemplo, um pequeno site. Aquele site bem tradicional de empresas, onde nós temos um cabeçalho com a logo, páginas falando sobre a empresa, galerias de imagem, banners, vídeos. Isso aqui é o que eu me refiro com pequeno site. Nós podemos também fazer blogs. Blogs ainda é mais simples do que pequenos sites, que são, então, situações onde a gente basicamente utiliza só conteúdos e categorias do Joomla. E uma busca. Aqui um exemplo, um layout bem tradicional de blog, onde a gente tem várias publicações. Nossas publicações podem ter imagens, vídeos, vai ter uma barra de compartilhamento com redes sociais e uma navegação por categorias, que são os assuntos do nosso blog. Tudo isso a gente constrói de forma muito simples, basicamente nem precisamos baixar extensões do Joomla. Isso aqui nós conseguimos fazer basicamente com a instalação nativa do Joomla. E hot sites, também podemos utilizar o Joomla, ainda mais simples. Os hot sites, para quem não sabe, são aqueles pequenos sites, vamos chamar assim, que são utilizados para campanhas específicas. Eles nascem com um período de vida, vamos dizer assim. É feito por uma ação ou marketing pontual. Eles utilizam normalmente só o gerenciador de conteúdo e possuem um design um pouco mais apelativo. Vamos aqui só ilustrar também, digamos, hipoteticamente, aqui faríamos uma promoção Aprenda Joomla em uma semana. Eu quero criar um hot site para divulgar isso. Depois que terminar esse curso, essa promoção, esse site vai para o lixo. Então é algo bem simples, eu faço só uso do gerenciador de conteúdo do Joomla e construo. Agora, o que mais nos interessa nessa palestra é o que a gente pode fazer de forma complexa dentro do Joomla. Começando por portais. Portais, se a gente for pesquisar na internet, até num trabalho de conclusão que eu fiz, eu me quebrei bastante para botar uma definição clara do que é portal. Não há até hoje um autor, algum livro que saiba definir corretamente qual é o conceito de portal. Mas eu costumo referenciar um portal para aqueles grandes sites que nós temos, que normalmente incluem junto uma intranet. Para exemplificar um portal, eu trouxe aqui algumas funcionalidades similares a projetos que eu trabalhei de portais, de funcionalidades que a gente poderia, extensões do Joomla que a gente poderia construir.
Muitas delas aqui eu estou me referindo um pouco mais à área educacional, que é uma área que eu já atuei muito forte, portais educacionais. Mas nós podemos construir portais corporativos, portais para a área para a área do governo. O governo utiliza muito Joomla também. E o que a gente poderia fazer, então, a exemplo, dentro de um portal? O Joomla tem um excelente, como eu falei, tem um excelente ACL, e ele já tem todos os métodos de autenticação, formulário de autenticação, tudo pronto para nós. Mas vamos dizer que eu precise um autenticador que gere logs de cada acesso, cada rastro que o usuário faça, que é um caso de um cliente que eu já atuei, que exigia esse nível de controle. E essa autenticação ela não fosse utilizada só para o portal em Joomla, e sim para aplicações externas também da mesma instituição. Poderia-se construir uma extensão com componentes e plugins do Joomla para fazer isso, que estenderia, eu não estaria reconstruindo o autenticador nativo do Joomla. No Joomla a gente pode estender as coisas, nós não precisamos fazer ela do zero. A gente utiliza a biblioteca do Joomla, eu construí essa extensão utilizando todos os métodos de autenticação, inclusive LDAP do Joomla prontos. Eu só estendi criando funcionalidades adicionais, que, como eu estou dando o exemplo ali, geração de logs, e também a compatibilidade com outras aplicações. Então, nós tínhamos um caso onde o sistema de gestão, mais o portal e mais outras pequenas aplicações poderiam utilizar a mesma autenticação. Gerenciador de formulários. Existem várias extensões prontas. Mas um exemplo que aqui eu já trabalhei é uma extensão que nós desenvolvemos para controlar todos os formulários de um portal. Em torno de 15 formulários existiam de todos os tipos, desde contato até inscrições, matrículas, N necessidades. Foi construída uma extensão onde centralizasse tudo isso. Nós pudéssemos construir os formulários utilizando as bibliotecas que geram a partir de XML, para nos facilitar. E poderíamos, na interface administrativa do Joomla, gerenciar todos esses formulários, podendo controlar quem recebe cada um, quais são os campos, as informações que são enviadas via e-mail, isso tudo podendo ser feito por uma equipe sem conhecimentos avançados. Essa equipe poderia gerenciar qualquer, eu quero mudar o HTML do e-mail que é enviado, do formulário. Eles poderiam alterar facilmente. Os artigos, para quem conhece o Joomla, que tem a extensão nativa do Joomla para gerenciar conteúdos, eles nos trazem uma série de campos. Mas vai que, por uma necessidade específica, no meu portal, eu precise de campos adicionais que o Joomla não nos oferece. Eu não vou reconstruir o gerenciador de conteúdos do Joomla. Eu vou estender ele novamente, criando um plugin. Onde eu poderia, por exemplo, dizer que só uma categoria específica de conteúdos no meu site exibiria campos adicionais dentro dos artigos. Ou seja, eu entro lá, criar um novo artigo, seleciono uma categoria chamada site de notícias. Eu vou exibir campos adicionais só para quando a pessoa selecionar aquela categoria. Gerenciador de crons. Para quem conhece um pouquinho o que significa crons, que é mais a nível de servidor. Para nós executarmos scripts de cron, hoje isso tudo é sempre configurado dentro do servidor. Se nós temos uma empresa, um local robusto ou uma hospedagem externa, muitas vezes tem que requisitar alguém da infraestrutura para fazer isso. Por que não criar uma extensão que controla todas essas crons que são executadas no servidor onde está o Joomla? Isso é simples. É muito simples e fica disponível para o usuário controlar quando cada cron deve ser executada e ter um controle sobre isso. Redes sociais. Também há várias extensões prontas disponíveis, inclusive gratuitamente, na comunidade, no site do Joomla. Mas, a exemplo de uma extensão que nós desenvolvemos, ela trabalha de forma integrada com as redes sociais, que as principais são Instagram, Facebook, Twitter. A gente pode moderar, até se é um trabalho, eu não estou citando nenhum trabalho específico, até o Isoton, que é um colega que eu já trabalhei com ele aqui, desenvolveu isso. Nós podemos trabalhar de forma a moderar, trazer publicações dessas páginas, de páginas específicas ou de hashtags, e moderar que tipo de informação vai ser banida, usuários que vão ser banidos. Então dá para fazer coisas bem legais aí também. Matrículas em cursos. Podemos ter uma extensão que realiza todas as matrículas no nosso site, só que aqui o diferencial que eu quero citar
é a integração com a aplicação externa. Vamos imaginar uma instituição de ensino, onde ela quer disponibilizar no portal dela matrículas nos seus cursos. No entanto, ela quer que essas matrículas sejam salvas diretamente na base de dados de uma outra aplicação do sistema deles. O que nós podemos fazer? Criar uma extensão dentro do Joomla que vá, via web service, que a gente vai falar mais adiante, salvar esses dados diretamente nesse outro sistema. Moodle, também na área educacional, a plataforma para educação à distância. Nós podemos criar extensões para integrações com Moodle. A exemplo disso, uma extensão que crie comunidades de forma automática dentro do Moodle. E por último, no exemplo aqui de portais, sistema de vagas e estágios. Imagina que nós podemos construir um sistema inteiro de vagas de estágios e empregos dentro de uma extensão do Joomla, onde empresas podem se cadastrar, criar suas vagas, e os alunos de uma instituição podem entrar lá e se candidatar a essas vagas. E todo mundo controlando isso, mais uma área administrativa onde alguém pode cadastrar também essas vagas. A exemplo disso, eu vou só citar rapidamente um case de sucesso que é a Unicinos. A Unicinos a Unicinos é uma universidade que existe aqui no Rio Grande do Sul, para quem não é do sul do Brasil. Ela utiliza Joomla desde 2005, a gente está falando há 10 anos. Ela utiliza desde quando chamavam o seu antecessor, que era Mambo. Eles, nesses dados aqui que foram obtidos em maio de 2014, tinham pelo menos 8.000 páginas no portal deles. Isso não é pouca coisa, isso mostra a dimensão, a distância onde a gente pode ir com uma construção dentro do Joomla. Esse portal deles tinha uma média, naquela época, de 2,5 milhões de visualizações de páginas por mês. E lá eles chegaram a desenvolver, até aquela época, 32 extensões próprias. Eles construíram 32 extensões em Joomla. Eles possuem, até hoje, cada vez mais forte, uma equipe que mantém tudo isso, só trabalhando com Joomla, dentro do portal Unicinos. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse case, depois, quando baixarem essa palestra, tem um link ali embaixo, que é a fonte onde foi obtido esses dados, que apresenta todo o case de sucesso. O que mais nós podemos fazer de forma complexa dentro do Joomla? Sistemas específicos. Nós não precisamos ficar restritos a sites ou portais, blogs, enfim. Nós podemos construir sistemas. E sistemas específicos, se a gente não for necessitar de um gerenciamento de conteúdo, nós podemos cogitar em utilizar somente a camada framework do Joomla. O Joomla, nos últimos anos, começou a separar a atuação do que é. A gente conhece o Joomla muito como CMS, mas ele existe todo um framework forte por trás, que é o que eu estou defendendo aqui como um nível que é uma camada extremamente útil para desenvolvedores. Nós podemos utilizar somente essa camada, que ela está disponível hoje para download, separadas por pacotes, onde vocês podem escolher os pacotes que desejam utilizar. E não precisa trabalhar com a camada de aplicação que o Joomla também disponibiliza. Vocês têm essa opção. A exemplo disso, eu vou citar um sistema. Eu não estou citando nenhuma fonte aqui porque eu não peguei autorizações. Mas um sistema que foi desenvolvido de inscrições para bolsas de estudos. Esse sistema de bolsas de estudos, nós poderíamos utilizar só a camada framework do Joomla para desenvolvimento, onde nós poderíamos utilizar os seguintes recursos do framework, que são pacotes de autenticação LDAP, pacotes para geração de formulários via XML, pacotes para conexões com bancos de dados, consultas, que a exemplo aqui eu estou trazendo o MySQL, o router, que é para a gente conseguir trabalhar com nossas URLs amigáveis, e também manipulações, que é um pacote básico ali para trabalhar com manipulações de datas. Também fiz um desenho aqui para a gente simular o que seria esse sistema. Vamos imaginar um sisteminha, não tem área administrativa. Similar, para quem já se inscreveu no ProUni, vamos imaginar algo similar à necessidade do ProUni. Eu não digo o sistema do ProUni. A gente quer se inscrever para bolsas de estudos. Nós temos aqui a tela de autenticação, que nós utilizaríamos pacote para autenticar via LDAP. Depois, nesse sistema, nós teríamos uma tela onde nós controlaríamos todas as solicitações de bolsas do usuário que se autenticou. Onde nós poderíamos fazer novos registros de novas solicitações,
acompanhar solicitações ainda não finalizadas, porque hoje, gente, se a gente vai construir um formulário, falando em bolsas de estudos, os formulários são imensos. Então, já fica até uma dica, vamos separar, não vamos fazer aqueles formulários que são uma página longa, onde demora para carregar e o usuário daqui a pouco fica 1 hora preenchendo, quando for salvar, encerra a sessão. O usuário vai bater a cabeça na parede. Então, vamos separar por etapas, construam um formulário separando por etapas e vão registrando as informações no banco de dados ou sessão, como for mais conveniente na situação. Aqui o que a gente fez foi separar a inscrição da pessoa por, no mínimo, 5 etapas, onde, inclusive, se ela saísse da etapa, a conexão da internet dela caísse, ou ela saísse da aplicação e voltasse, quisesse continuar o preenchimento mais tarde, ela chegaria aqui nessa tela e iria visualizar ali, solicitações não finalizadas. Continuar a solicitação XYZ, que foi concluída até a etapa 3. E também poderíamos acompanhar o status das solicitações já concluídas. Status de avaliação, está em andamento, foi aprovado, não foi. Exemplo disso aqui, nós temos ali, também tudo utilizando recursos do framework Joomla, nós podemos construir o formulário via XML, podemos utilizar menu à direita ali, que seria a navegação entre as etapas do formulário. E está aí um exemplo, então, de sistema específico. O que mais nós podemos fazer a nível de complexidade elevada dentro do Joomla? Integrações. Qual é a empresa hoje, uma empresa de porte médio a grande, que não necessita ter integrações entre sistemas? Dificilmente nós vamos ter um portal, um site, um sistema, tudo numa única plataforma, até porque muita coisa hoje é vendida como produto. Pensando principalmente no sistema de gestão, que é um RP da empresa. Isso normalmente é comprado pronto. E daí, se nós quisermos integrar um RP, por exemplo, um sistema de gestão com o nosso portal, nós podemos utilizar 2 formas principais de integrações. A principal dela é o Web Service. Alguns produtos já existem Web Service nativo para a gente trabalhar na integração. E também podemos desenvolver o Web Service dentro do Joomla. Como caso opcional, ainda podemos trabalhar com conexões ODBC. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que seria o ODBC, mas é uma opção adicional. O Web Service, como é que nós trabalharíamos? Para quem não sabe, o Web Service ele trabalha a partir de uma requisição HTTP do cliente e dá uma resposta em uma linguagem universal, que seria, nesse caso, XML, JSON ou HTML. Isso porque é linguagem universal? Porque é isso que nos permite conversar em diferentes sistemas, diferentes plataformas e linguagens de programação. No ODBC, só para comentar, nós podemos atuar de forma mais direta, onde a gente vai fazer uma requisição HTTP no servidor. Vamos entrar no site lá do Joomla. O site, no servidor que ele estiver hospedado, o servidor vai ter que ter um drive ODBC instalado, que permita que a nossa aplicação Joomla faça as consultas diretos no servidor da aplicação externa. Isso é mais fácil com Web Service, só que é menos seguro. A gente não tem nenhuma camada de controle sobre essa integração. Mas está aqui uma opção adicional. Trazendo um exemplo da empresa em que eu trabalho, a Noboss Tecnologia, nós chegamos a desenvolver já um Web Service. Eu vou só apresentar algumas telas dessa extensão, onde nós temos aqui, por exemplo, na área administrativa, uma área para cadastrar as bases de dados que a gente quer acessar. Depois nós podemos trabalhar com edição de serviços, onde a gente pode botar informações sobre o que é o serviço, parametrizar informações que é o nível de segurança, se requer autenticação ou não, porque se a gente tiver uma integração que não exige confidencialidade, a gente nem precisa proteger ela. Podemos especificar os formatos de retorno da informação, que pode ser XML, JSON ou até inclusive relatório. E também uma área para cadastrar a consulta SQL, porque nenhuma integração vai funcionar sem ter uma consulta SQL por trás. A gente está buscando informação, ou levando uma informação para um banco de dados. Então também tem aqui, via interface administrativa, o espaço para cadastrar toda a nossa consulta SQL, sendo que a aplicação reconhece quais são os parâmetros de entrada e saída. E temos também a área onde a gente cadastra a aplicação.
nós cadastramos o serviço e as bases de dados. Agora a gente pode cadastrar as aplicações que vão utilizar esse web service, onde nós colocaríamos informações sobre a aplicação, quem é responsável por ela, gerar chaves de identificação para a comunicação ficar segura e também utilizar um pequeno controle de SL para dizer quais serviços que nós cadastramos que essa aplicação pode utilizar e quais parâmetros de cada serviço ela tem direito ao uso. Passamos então por necessidades básicas e complexas. Mas daí surge uma pergunta que eu já ouvi muito, que é, mas afinal, somente o Joomla atende necessidades complexas? Tem uma frase que eu trouxe aqui, que é a seguinte: no desenvolvimento nada é impossível, mas existe sempre um modelo ideal. Quando a gente diz que não pode fazer algo na área de desenvolvimento, a gente está mentindo. Sempre tem um caminho. Agora, ele pode ser extremamente torto. A exemplo disso, aqui tem um Fusca. Imagina que eu cheguei, tem um Fusca e pedi um Fusca, não vem de fábrica, né? Não vinha de fábrica na época com ar-condicionado. Isso era muitos anos atrás. Mas por que eu não poderia pedir para instalar no meu Fusca um ar-condicionado? Posso chegar na oficina e dizer, instala um ar-condicionado, e o cara me entrega assim. O que isso quer dizer? Ele vai me dizer, não, teu Fusca tem ar-condicionado, está gelando lá dentro, mas olha a caca que ele fez. Para encerrar, então, esses exemplos, eu vou trazer 2 casos reais para vocês que aconteceram esse ano, de me perguntaram, afinal, qual CMS eu devo utilizar? Quem aqui trabalha com uma empresa e não ouviu de um cliente? Até vou pedir para levantar a mão quem já ouviu a pergunta, utilizo Joomla ou WordPress? Joomla, WordPress ou Drupal? Alguém já ouviu essa pergunta? Tem uns 8 pelo menos, acho que levantaram a mão. É uma pergunta clássica e não é tão simples, né? Parece ser simples de responder. Claro que cada um é suspeito. Eu estou aqui defendendo o Joomla, o outro vai estar defendendo o Drupal, o WordPress, cada um vai puxar para o seu lado. Mas eu costumo agir de forma diferente hoje em dia. Para isso, vamos começar com cada um. Nós temos uma rede de ensino, não vou citar quem são, mas uma rede de ensino onde o cliente quer reformular, ele já possui sites para os seus colégios e quer reformular os seus sites. Basicamente, para tornar o layout mais atrativo, o site ser responsivo, porque hoje em dia tu reconstruir um site sem ser responsivo é um tiro no pé, né? Tem que funcionar em todas as plataformas. E também organizar melhor os seus conteúdos. E ele me pergunta, eu devo utilizar WordPress ou Joomla? Analisando esse cenário que o cliente colocou, eu respondi para ele, tanto faz, ambos servem. Dependendo, até o WordPress é mais simples para a tua situação. Por quê? Porque ele queria site com meia dúzia de páginas, não queria nenhuma funcionalidade. O que ele mais queria é reformular design, que não está nem preso no Joomla nem no WordPress. Ele quer um design específico, onde não vai achar um template pronto. E isso, o design, tu vai ter que de qualquer forma construir o HTML e o CSS disso. Mas, eu fiz uma pergunta que é muito importante, que muda todo o cenário. A pergunta é a seguinte, mesmo que não seja ainda neste momento, vocês pretendem desenvolver novas funcionalidades no futuro? E o cliente respondeu prontamente que sim. Em breve queremos que o nosso site se torne, vamos dizer, um portal, porque queremos que tenha intranet para alunos, professores e funcionários, e ainda seja integrado com o nosso sistema de gestão e com as redes sociais. Isso muda todo o cenário. Hoje, o que eles pediram inicialmente seria algo simples. E isso passa, no futuro, a ser algo muito mais complexo. Construir uma intranet para alunos, professores e funcionários. Integrar, provavelmente, via web service, com uma aplicação externa, que tem que analisar qual a aplicação, como vai ser feita a integração. E ainda integrações com redes sociais, muda bastante o cenário.
A exemplo das funcionalidades que eles gostariam no futuro, dentro dessa intranet, as integrações seriam as integrações com redes sociais. Na intranet teria a área principalmente para funcionários, área de aniversariantes, classificados, eu poder buscar meus colegas, quais são os outros colegas que tem na minha instituição, conhecer. Ter uma interação que daria para chamar como uma mini redes sociais para os pais, alunos e professores interagirem dentro da intranet. Ter a área de serviços online para alunos, integrados com um sistema de gestão, trazendo opções para matrícula, consulta de notas, enfim. E ainda integrações com um sistema de gestão utilizando a web service. Qual é a reflexão? Qual é a conclusão que nós tiramos desse caso? Deve-se utilizar o WordPress ou Joomla? Eu não estou querendo comprar nenhuma confusão aqui, tá? Eu tive que analisar o cenário deles. A minha posição foi, inicialmente, até eu disse, podem utilizar os dois, escolher qual eles preferem. Atualmente eles usam WordPress. Mantém, estão acostumados com a interface, utilizam. Mas eu fiz eles refletirem pelo seguinte, pela minha experiência. Vocês precisam desenvolver extensões, vocês não vão só utilizar extensões prontas, vocês precisam utilizar integrações. E tudo isso exige que tenha uma base sólida para desenvolvimento, que é o quê? A parte de framework que o Joomla nos oferece. Podermos construir de maneira consistente essas necessidades. Então, por isso, minha indicação foi Joomla. O segundo caso que nós temos é um cliente, é uma associação a nível nacional, que tem um portal, que hoje está mais para site do que portal, que foi desenvolvido em WordPress, e ele gostaria de adicionar novas funcionalidades. Só que ele nos chamou para cuidar desse projeto, na verdade para ser um parceiro, onde atuasse periodicamente com eles, porque o fornecedor que prestava o serviço para eles abandonou. Começou a ter problemas de doença, começou a abandonar, a ter N desculpas, que não conseguia dar conta mais de criar as novas funcionalidades que eles gostariam. E como era a situação, como estava este portal quando eles passaram para nós, fazer a primeira análise. O portal ele basicamente tinha algumas páginas de conteúdo, só utilizava basicamente extensões e plugins prontos do WordPress e tinha templates prontos. Daí eu perguntei, por que esse fornecedor não consegue construir as funcionalidades novas? Uma das respostas que não está ali é nível de conhecimento. Ele conhecia, ele era um usuário leigo. Ele não tinha conhecimento avançado para desenvolvimento. Então ele tinha que ter mais, ele estava começando a bater contra a parede, porque não conseguia achar extensões prontas para atender às necessidades. E as necessidades novas que exigiam, também muitas tinham que ser construídas, que exigem, novamente, uma arquitetura robusta de desenvolvimento. Alguma dessas funcionalidades desejadas que eles queriam era a construção de uma intranet para diferentes públicos, né? Não estou falando de associação na área de ensino aqui, uma associação numa área bem diferente, onde eles queriam que tivesse áreas para associados, ministrantes de cursos da área da associação deles, tivesse uma área para secretaria, área financeira, ia ter N perfis. Isso aqui no Joomla, nós temos a CL pronta para cadastrar esses perfis. Para autenticar os usuários no portal, nós temos a extensão pronta também. Sistema de pagamento, chegavam a sair lágrima dos olhos quando eu vi como que eles trabalham. Ainda trabalham, porque a gente está desenvolvendo um projeto novo para eles. Eles têm uma pessoa só para cuidar da parte financeira, que é a seguinte, eles têm centenas, milhares, vamos dizer assim, de associados, entre associados, ministrantes, que eles têm que controlar o pagamento de todos eles. Isso é feito via Excel hoje. É controlado, eles visualizam, quem é que pagou, quem é que não pagou, entra no site, para cada um, eles entram no site do banco, mandam gerar boleto um a um, o cara chega, eu acho que já tem uns 3 cânceres, com o trabalho manual que ele tem para fazer isso. E hoje é uma coisa meio inaceitável, né? A gente tem um trabalho tão manual. A secretária deles cuida de solicitações, que é a seguinte, hoje no portal, eu não falei antes, mas tem uma área logada. Só que a área logada utiliza um plugin pronto, que não permite o usuário se cadastrar.
tem que alguém que administra o site entrar na área administrativa e cadastrar o usuário e mandar a senha para ele. Ó, cara, tua senha é a seguinte, tu está bem protegido, eu sei a tua senha. E essa pessoa, na verdade a área logada tem poucas informações, é uma meia dúzia de páginas de conteúdo. Mas a secretária, para cada pessoa que quer alterar seus dados, quer trocar até sua senha, quer trocar seu nome, e-mail, tem que mandar uma solicitação para a secretária da associação, para a associação entrar em contato com a área de operação da nossa empresa, para atualizar via interface administrativa, algumas coisas até direto no banco de dados, os dados da pessoa. É um processo ridículo, podemos dizer assim. Então, o que eles precisam? Um sistema de pagamento. Gerar boleto bancário, pagamento por cartão de crédito. Nós temos extensões em Joomla para isso. Dependendo da necessidade, podemos estendê-las, construir novas. Eles precisam gerenciar cursos, cadastrar turmas para os cursos que a associação dá, controlar as presenças deles. Então, gerar folders de divulgação de cursos, emissão de relatórios. Então, isso torna toda a necessidade deles complexa, que fez com que nós tivéssemos que migrar para o Joomla para atender essas questões. Então, não sei como é que a gente está de tempo aqui. Foi bem rápida a palestra, eu queria abrir espaço para tirar dúvidas. Eu passei alguns pontos de forma rápida, porque eu queria demonstrar para vocês até que nível a gente pode chegar com o Joomla. O Joomla não serve apenas para blogs e pequenos sites. Vocês podem fazer isso de formas... Muita gente precisa só disso. Isso é extremamente fácil. Mas vocês também contam com toda uma camada de framework para desenvolvimentos complexos. Vocês podem construir sistemas dentro do Joomla. Vocês podem fazer portais gigantescos, a exemplo da Unicinos, que possui mais de 8.000 páginas. Então é isso. Eu gostaria também de convidar vocês para o Joomla Day Brasil, que vai ocorrer em Brasília. Maiores informações vocês podem pegar no joomladaybrasil.org. Também vamos ter o evento do Joomla Day São Paulo, que vai acontecer no próximo mês, dia 1º de agosto. E o evento do Joomla Day Brasil acontece 3 dias no mês de setembro. 4 a 7. Obrigado pela cola aí. 4 a 7 de setembro em Brasília. Dúvidas? Começando ali. Tem um microfone. Perguntou que foi bem frisada a comparação entre Joomla e WordPress e queria saber a comparação com Drupal, né? Eu não citei aqui porque, de forma sincera, nessas situações que eu passei, eu trouxe 2 casos bem próximos que aconteceu esse ano. O cenário, esses 2 casos são reais e foram clientes que solicitaram, eu devo utilizar Joomla ou WordPress. Eles fizeram bem análise, qual dos 2 eu devo utilizar. Não teve o caso, nesse caso não foi questionada a relação do Drupal. Mas o Drupal também é um forte concorrente. Ninguém está disputando quem é melhor, quem não é, né? Eu quis demonstrar aqui a nível, por exemplo, que o Joomla tem uma camada framework excelente para desenvolvimento. Mas, normalmente o questionamento é feito, Joomla ou WordPress, por isso que eu trouxe esses exemplos. Mas, não sei se é essa a resposta que tu esperaria, mas... Mas é que é o cenário que a gente passa normalmente, nós como empresa, eu digo, né? Normalmente o questionamento mais entre Joomla e WordPress, quando o Drupal eu vejo que as pessoas os clientes estão mais decididos quando querem utilizar ele. Não há tanto esse questionamento. O WordPress também ele vem de uma fase que ele era bastante conhecido, principalmente aqui no Sul. E ele tem um conhecimento muito forte, ele é muito utilizado principalmente pelas agências que tem aqui no Sul do Brasil. Então, muita gente conhece o WordPress. E por isso que pergunta, quando a gente traz a sugestão de Joomla, por que eu não devo utilizar o WordPress? Não é que não devo utilizar o WordPress. Todos são excelentes CMS que têm uma estrutura muito boa para desenvolvimento. Mas a palestra aqui é para defender o Joomla como utilidade para a gente construir coisas complexas, que é construir sistemas, portais, coisas bem robustas, que a gente não vai achar necessariamente só em extensões prontas, né?
Vocês têm suficiente a resposta? Quem era o... Aqui que está mais perto, acho. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Não sei se é o caso que você está comentando aí, não sei se pelo fato dessa suposta empresa estar utilizando, de repente, tabelas grandes em Excel, né? Você conseguiu, o Joomla, ele tem uma facilidade de você pegar e fazer um copy-cola do Word para ele, num artigo que você cria nele lá, por exemplo. Mas para o Excel você conseguiu exportar arquivos do Excel para o Joomla? Essa parte da financeira é um projeto que está em andamento, a gente não fez ainda, mas eu posso te responder com experiência de outros projetos. O que acontece? Se a necessidade do cliente, esse caso eles têm uma necessidade básica, que é poder realizar pagamentos em cartões de créditos e boletos, não é nada muito específico. Se pagar até a data X é essa regra, se for o público tal a regra é outra. Então nós conseguimos... Provavelmente, a gente está para fazer essa análise ainda, vamos conseguir utilizar extensões prontas do Joomla. Mas, quando a gente fala de migração, vai depender muito de como o cliente utiliza, né? O Excel dá liberdade para ele fazer como ele quiser. Então, o que talvez seja necessário é a gente construir um pequeno importador. Um pequeno importador que seria um código simples. Teria que entender, se vai usar uma extensão pronta, teria que analisar como a informação está na base de dados deles, pegar, analisar o Excel e criar uma importação que lesse cada linha do Excel e passasse para a base de dados. Claro que isso tudo é um risco, né? Só que a gente está migrando. Quando tu fala, é muito mais fácil quando a gente está migrando de um sistema para o outro do que um Excel, porque o Excel não tem validação nenhuma, normalmente. A pessoa pode digitar num campo onde deveria ter só valores, pode ter digitado letras, né? Então é um risco, né? Esse tipo de migração nem sempre é muito segura, mas ela normalmente teria que ser feita via um script que precisaria ser construído. Justamente porque não tem como prever como vai ser o Excel do cliente. Né? Não sei se respondi a pergunta. Não, isso mesmo. Então, eu teria que trabalhar com um pacote de extensão dentro do Joomla e dentro desse pacote aí ele me fornecer possibilidades de eu trabalhar com um script para puxar o Excel. De modo que ele leia as células. Seria mais ou menos isso? Sim, sim. A gente pode desenvolver junto à extensão um script para importar isso. Digamos assim, né, tudo varia. Se for uma extensão pronta, que existe uma empresa dando suporte por trás, normalmente a empresa vai até te oferecer um suporte. Olha, seguinte, tu tem uma situação adicional. Tu quer passar a utilizar a extensão deles ou a aplicação deles e precisa migrar teus dados para lá. Normalmente a empresa vai te oferecer, por exemplo, uma consultoria. Espera aí, nós conhecemos bem a base de dados do sistema, a gente constrói um script para vocês para importar os dados. Então, dependendo da aplicação que tu for utilizar, a empresa que tu for contratar, ela pode fazer isso, né? Ou tu pode desenvolver. Tu tem um desenvolvedor disponível para fazer isso, analisa como é a aplicação e cria esse importador. Perfeito. Qual tempo hábil? Qual o tempo hábil para adquirir expertise, skill, enfim, para sair desenvolvendo a implantação de um CMS Joomla e já criar um módulo, uma extensão para ele, para alguém que ainda não conheça o Joomla? Você tem, pela sua experiência, assim, alguma ideia de o tempo, a curva de aprendizado e também qual as habilidades, quais os skills que esse profissional tem que ter, PHP 4, PHP 5, para sair produzindo, de fato, um site estendido? Por exemplo, quero desenvolver uma calculadora e colocar no meu portal Joomla. Quanto tempo, assim, estimado? É uma pergunta um tanto quanto aberta, mas só para ter uma ideia de... Tu diz a nível mesmo de conhecimento do desenvolvedor, não só aprender a utilizar o Joomla como um CMS, né? Ambos. Vamos considerar ambos. Vamos começar pela parte do conhecimento do Joomla como um CMS. Tá. Isso hoje é muito fácil. Nós temos muitos tutoriais prontos na internet. Okay. Se a gente jogar no nosso querido Google lá alguma dúvida, nós vamos facilmente achar comunidades, fóruns do Joomla, onde já tem muitas vezes até resposta para a tua dúvida ou pessoas disponíveis a te ajudar. Então, tu tem sempre disponível ajuda da comunidade, que é muito forte.
Nós temos tutoriais prontos, como aprender a instalar o Joomla, como aprender a instalar uma extensão pronta do Joomla. Então, isso é questão ali, realmente, se tu te dedicar, em uma semana tu vai saber fazer muita coisa a nível que eu chamei ali de leigo, que não é desenvolvedor. Agora, desenvolvimento vai depender muito do nível de complexidade. Eu vou trazer um pouco de experiências próprias. Como a gente está falando de desenvolvimento, tem uma necessidade básica que é para qualquer outro tipo de desenvolvimento complexo. Tu precisa ter uma pessoa com lógica de programação, né? Tem que ter um desenvolvedor com uma boa lógica, uma facilidade de aprendizado. Se nós temos uma pessoa assim, ela pode estar desenvolvendo coisas bem complexas em questão de 3 meses. É que precisa aquela curva de aprendizagem, ela precisa praticar, né? Então, questão de 3 meses, eu estou dizendo, em menos de 3 meses ela pode estar fazendo coisas. E a partir de 3 meses ela pode estar entregando funcionalidades bem complexas, bem inteligentes. Porque, além da pessoa ter que ter esse skill, né, conhecer, ter a lógica de programação, a facilidade de aprendizado, ela precisa também conhecer o framework. O framework é completo, mas para te conhecer ele, tu tem que estudar ele, né? É aí que derivou um pouco a minha pergunta, assim, quanto tempo aproximado para assimilar, para sair produzindo alguma extensão? Nem que seja uma extensão básica para o Joomla. Tens uma estimativa de tempo? Pegando uma pessoa com esse skill necessário, ela, em 2 a 3 semanas, ela vai estar fazendo já coisas bem fantásticas. Mas pensando em nível complexo, né? Pô, a gente está falando daqui a pouco integrações, né? Integrações com outros sistemas, utilizando bibliotecas mais avançadas do Joomla, daí às vezes a gente está falando de 3 meses. Eu diria que de 2 semanas a 3 meses vai estar gerando uma boa evolução. E vai depender do nível de dedicação da pessoa também. Mas, quando a gente fala em níveis mais complexos, também é sempre bom tu ter uma pessoa ensinando do lado, né? O bom da gente trabalhar com framework é que ele te dá uma base, além de te entregar toda uma camada com bibliotecas extremamente úteis para desenvolvimento, ele está te dando o caminho para te desenvolver. Porque quando tu vai desenvolver, eu vou desenvolver meu sistema a partir de uma pasta vazia, tem que desenvolver em PHP. Pô, eu vou fazer do meu jeito. Daqui a pouco, se eu tenho um projeto trabalhando com 2, 3 pessoas, vai ter uma outra área com outro desenvolvedor fazendo de outro jeito, porque não há uma definição. E o framework te ajuda nisso também. Tu deve desenvolver assim. Então, ajuda muito nesse caso também. Isso ajuda também a acelerar. A pessoa, no início, vai ter que aprender muito a conhecer a biblioteca do Joomla, mas depois fica muito fácil desenvolver, porque ela tem uma série de funcionalidades prontas para ajudar na autenticação, controle de URLs. Tem muitas bibliotecas prontas para te ajudar no desenvolvimento, coisas que tu tomaria muito tempo, controlar a sessão. Então, é bem interessante. Tu pode construir até coisas pequenas ali de forma rápida também. E, além disso, obviamente, nós temos muitas extensões prontas, inclusive complexas. Que nem aquele web service que a gente mostrou ali, é um web service bem complexo que é pronto no mercado. Então, há várias coisas nesse nível. Te ajudei? Obrigado. Alguma outra pergunta? Bom, antes de perguntar, eu quero dar um comentário no colega. Eu já entendo de Joomla já há alguns anos na parte de CMS, e quando eu precisei desenvolver uma extensão, não conhecendo a parte de framework, em uma semana consegui fazer alguma coisa assim de média complexidade, integrando a um boleto de um banco e também já buscando dados CPF de um dado externo. É um cara com boa lógica de programação. É. Bom, a minha pergunta é, não sei se tu está por dentro, como é que está a documentação do framework em si? Porque, pelo menos o que eu consultei, assim, pelo menos para mim, não ficou muito claro a forma que está hoje estruturada a documentação do framework, né? Não do CMS. Sim. A parte da documentação, a gente está falando de um nível, a maioria das pessoas usam Joomla mais para nível básico, que é utilizando extensões prontas e que não exige esse conhecimento. Então, a maioria das documentações estão direcionadas a esse público. Como são menos pessoas que atingem um nível de complexidade maior, o nível de documentação diminui. Mas daí, como experiência própria, eu falo que é muito útil os fóruns. A gente criar networks, que nem no evento aqui é uma ótima oportunidade, pega um cartão, um nome, telefone, e-mail de pessoas que entendem bastante disso, pegar sacadas em várias palestras, a gente está cheio de palestras de Joomla aqui no evento,
que a gente vai pegando expertises. Tinha palestra antes falando sobre intranet, trazendo novidades do Joomla. Pô, eu não sei o que tem de novo no Joomla. Teve alguém falando no evento, vamos entrar em contato. Muito dessa interatividade, que a comunidade é muito forte para isso. Tem muitas pessoas disponíveis para te ajudar sem exigir nada em troca. A troca é aquela satisfação em estar ajudando alguém. Então, eu diria que o melhor recurso hoje é esse. Mas a documentação está evoluindo também nesse nível. É que o framework nos últimos anos evoluiu muito. A parte que, na minha opinião, que mais evoluiu foi a questão de framework, para te poder fazer. E hoje está se repensando, e temos uma colega lá que entende, está bem atualizada disso, e é sobre as novidades do Joomla, a Ariadne, mas eu vejo que o framework ele evoluiu, que é a parte que eu estava defendendo bastante aqui, ele evoluiu muito. Só que ele evoluiu recentemente muita coisa. Então, muita documentação ainda está sendo realizada, né? Então, a expectativa é que isso venha cada vez mais forte também nessa área. Até a Ariadne vai nos perguntar, se ela tiver algo a me ajudar a acrescentar nisso, também fica à vontade. Ela tinha uma pergunta ali agora. Na verdade, eu ia pedir para você falar sobre o case Unicinos, que você teve apresentando lá no Rio em 2013, assim que foi lançado. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que você usou o Joomla, mas ao mesmo tempo nos setores internos foi usado o WordPress em integração com esse ambiente em Joomla. Então, muitas das vezes as pessoas veem os CMS como concorrentes, mas não veem como possibilidade de trabalharem juntos. É tudo uma questão de visão do desenvolvedor. Eu me lembro perfeitamente do case Unicinos, eu achei fantástico por causa disso. Você tem todo um ambiente de uma faculdade do tamanho da Unicinos, mas os setores menores, principalmente aqueles de produção apenas informativa própria, foram feitos em WordPress. Então, eu queria que você tratasse isso com um pouquinho mais de propriedade, para, em vez de rivalidade, trabalhem em conjunto, a partir da visão do desenvolvedor. Claro. Até essa questão de rivalidade, eu não quero que ninguém leve para esse lado, tá? Nós estamos todos aqui para auxiliar todos das 2, 3 comunidades que temos aí. Mas, falando um pouquinho do portal Unicinos, realmente foi um case que eu apresentei, inclusive de forma rápida, ano passado aqui no Fizzly, que é o link que tem ali embaixo, no SlideShare. Tem vários detalhes que eu convido vocês a conhecerem. Mas, aproveitando que a gente pode ter um tempinho para dar mais detalhes, esse case do portal Unicinos, a presença da Unicinos na web é gigantesca. Como que a universidade tem tantos sites e tantas páginas? Ela tem diversas áreas de pesquisa, tem empresas parceiras, tem várias áreas de atuação que exigem uma presença forte na web. Aqui a gente está falando do portal, que é a principal funcionalidade deles, que tem mais de 8 mil páginas. Esse dado é do ano passado. Eu sei que foi lançado 2 novos sites dentro desse portal, né? Então, esse portal é ainda maior, tem mais páginas, mais extensões desenvolvidas. E a integração que tu citaste aqui com o WordPress, realmente ela existe até hoje. A universidade, ela criou, eles possuem uma equipe de desenvolvedores lá dentro, que eles separaram, inclusive, alguns skills. Tem pessoas que entendem mais de WordPress e outras mais de Joomla. Eles usam as duas possibilidades lá dentro. Só que eles definiram, peraí, quando que a gente vai utilizar o WordPress, quando o Joomla? Na época eu já trabalhei lá dentro, na época que eu trabalhava lá, eles utilizavam o Joomla para sites e principalmente portais, que é o caso aqui, mas utilizavam os WordPress, resolveram. O WordPress vamos deixar para blogs. Então, eles têm mais de 100 blogs lá dentro hoje. Praticamente cada curso, por exemplo, tem seu blog, para ter uma forma de comunicação rápida com os alunos e o público de cada curso. Então, eles resolveram manter uma plataforma, manter o WordPress para os blogs e o Joomla para portais. E essas duas coisas se conversam. Né? Tem a integração necessária ali. Através de um, tu vai para o outro. Né? Se precisar alguma autenticação, eles conseguem integrar também. Inclusive, a autenticação lá, eles têm integrações com o RP, sistema de gestão deles, que é o TOTUS educacional. Então, eles têm integração do portal. Tem integrações com o WordPress, com o portal, com o portal da TOTUS.
Então, como eu falei, empresas grandes hoje ela não consegue viver só com uma base, não consegue utilizar só um tipo de sistema, só um tipo de framework, porque tu tem que separar, tu não consegue uma equipe. Vamos botar uma equipe de 10 pessoas e elas vão cuidar de todos os sistemas da instituição. Isso não é algo viável hoje. Tu acaba criando frentes de trabalho para uma empresa grande, uma instituição grande, onde uma área fica responsável pela, vamos dizer, sistema de gestão, a outra pelos portais web, mas mantém as duas equipes trabalhando junto para que isso tudo fique integrado. Muitas empresas, inclusive, têm pessoas responsáveis só para cuidar da integração. Existem softwares também. Aqui eu trouxe exemplos de como fazer integrações de web service dentro do Joomla, mas pode ser feitas integrações via outros softwares. A exemplo, tem o iBolt, daí a gente está falando de software pagos, mas também não precisamos apelar para esse nível, já que tem muitas coisas gratuitas a baixo custo disponíveis aí. Alguma outra pergunta? Até pegando carona na exposição do colega. Você mencionou da extensibilidade do Joomla, do framework, que ele está evoluindo, né, a própria questão da documentação. Se eu começo a desenvolver um módulo, pego o conhecimento para uma versão do Joomla, eventualmente ele vai evoluir, que faça um refactoring no framework do Joomla. Eu preciso também fazer um refactoring nos meus componentes customizados para integração ou via web services com outros sistemas ou em PHP mesmo. Vocês têm essa experiência de ter que reescrever a customização que a minha empresa, a minha instituição fez? Se eu fizer um upgrade do framework do Joomla? Tu disse atualizar o Joomla, se precisa... Isso. Como é que fica a atualização das dos meus componentes, isso tem um impacto grande? Exige um refactoring assim? Você tem alguma... depende muito se vai ser desenvolvido da forma correta. Se nós considerarmos o cenário correto, ideal, a gente vai procurar utilizar a biblioteca do Joomla. O Joomla ele mantém hoje as atualizações muito compatíveis, né, de forma que tu vai atualiza o framework e para de funcionar tudo. Não, ele tenta manter compatibilidade. Inclusive, muitas atualizações tu consegue trabalhar no modelo antigo e no novo ao mesmo tempo. Tu vai podendo migrar, se é uma mudança muito drástica. Claro que se a gente tem uma funcionalidade construída no ano de 2010, 2015, uma versão do Joomla vai precisar, né, provavelmente vai precisar haver alguma modificação na nossa extensão. Mas a curto prazo, médio prazo, nós não precisamos, é só construir utilizando de maneira correta a biblioteca do Joomla, que não tem grandes impactos. Normalmente não tem grandes impactos. A gente normalmente basta atualizar a versão do Joomla que sai funcionando. A minha preocupação é, por exemplo, o case da Unicinos. Eventualmente eles fazem um upgrade e homologam uma versão mais atualizada do Joomla. E aí diz, amigão, se vira nos 30, você é nosso fornecedor, vai ter que se adaptar à nova versão homologada pela nossa instituição Unicinos. Daí a minha preocupação, se eu eventualmente me torno um fornecedor para customizar Claro que tem que ter um cuidado, que nem a Unicinos, o portal é tão complexo, tem tantas extensões, justamente, eles não podem atualizar, vamos botar em produção, atualiza direto em produção que está tudo ótimo. Não, eles têm que eles passam por um ambiente de homologação para validar se tudo está funcionando, porque, né, qualquer atualização de sistema, nesse nível de complexidade, é necessário fazer testes, né? Mas, como eu disse, no tempo que eu trabalhava lá, quando eles faziam atualizações, normalmente não tinha grande impacto. Quando a gente está falando de atualizações na mesma versão, se tu vai pular, por exemplo, da versão 1.5 para 3, com certeza tem que haver alterações nas extensões. Tá. Porque há mudanças, evoluções muito grandes que exigem, até muitas vezes por nível de segurança. A gente utilizava métodos que hoje em dia não são mais tão seguros. Mas, normalmente, o impacto, a preocupação sobre as nossas funcionalidades construídas são pequenas, né? A gente não precisa, não é nada muito drástico quando vai haver uma atualização, na maioria dos casos. Tá, ok. Acabou o tempo aqui. Qualquer coisa eu estou circulando, estou passando no grupo de usuários ali do Joomla também, a gente pode conversar mais. Obrigado, gente.